Há exatamente um ano atrás, em novembro de 2024, eu tomei um compilado de decisões super importantes que mudaram completamente a minha vida nesses últimos 12 meses. Foram decisões conscientes, bem pensadas, e hoje eu vou dividir um pouco com vocês como foi, né, tomar todas essas decisões, toda essa mudança, transformação que me tornou completamente outra pessoa, com outra vida do que eu já vinha levando há algum tempo. Isso foi, obviamente, uma mistura de maturidade com um despertar de consciência que vem juntamente, geralmente, com um despertar espiritual e uma mistura ali, né, para gerenciar essa crise dos 30 que a gente passa. Então, esse ano eu completei 30 anos e com isso muita coisa muda na nossa vida, né, mulher. De todas as mudanças, assim, dando um breve resumo para vocês. Eu emagreci 10 quilos, eu mudei completamente os meus hábitos alimentares, físicos, mentais, emocionais, tudo que vocês podem imaginar. E eu me sinto realmente outra pessoa. De todas as mudanças, sem dúvida, a maior delas, que é a que rege toda a nossa vida, é a mudança comportamental. É a mudança de hábitos que começa completamente na tua mentalidade. Tu tomar consciência da onde tu erra, da onde tu peca ali, que tu sabe que tu tem que fazer. E às vezes até você tem essa consciência já, mas tu vai empurrando com a barriga, tu vai levando, vai deixando pra semana que vem, vai deixando pra depois e acaba por não fazer o que tem que ser feito, porque fica sempre ligado nesse modo automático. Então, eu fiz transição de carreira, mudei da cidade para praia, mudei de um apartamento para uma casa. Então, realmente foram muitas mudanças. Vou dividir um pouco com vocês como foi tudo isso na minha vida e como vocês podem se inspirar e aplicar aí na vida de vocês também. Nesses últimos 5 anos, eu empreendi na área da beleza. Então, era uma beauty boss, né? E graças a Deus foi uma profissão que me trouxe muitos frutos, porque eu coloquei muita dedicação, eu trabalhei demais. E isso foi muito positivo para o meu crescimento pessoal e profissional. Mas chegou um momento que eu estava com uma carga de trabalho altamente excessiva. Eu tinha loja de produtos, eu atendia, eu tinha alunas, eu dava mentoria, eu tinha colaboradora e enfim, era muitas preocupações, né? Um compilado, uma carga de estresse muito grande que já começou a dar sinais que eu não estava muito legal emocionalmente em 2023, mas eu ainda alonguei para o ano de 2024 inteiro. E aí, ano passado, claramente, eu tive um burnout, né? E aí veio tudo isso, essas crises que nós, mulheres modernas, vivemos hoje, por ter mais papéis, né, do que antigamente. Então, a gente quer ser mãe, quer empreender, mulheres empreendedoras aí vão me entender ainda mais, mas mesmo assim, mesmo as que não empreendem, que trabalham fora, ainda assim tem que ser mãe, tem carga para gerenciar de muitas coisas que regem a nossa vida, além da gente, que é o número 1, que é o mais importante, que é o que a gente vai bater sempre na tecla aqui nesse canal, porque realmente é um espaço que eu fiz para poder me aprofundar e mostrar para vocês como vocês vão alcançar a versão mais extraordinária de vocês. Então, devido à carga excessiva de preocupações, trabalho, burnout, eu estava totalmente ligada no modo automático, o que me fazia estar sempre com o nível de cortisol muito alto, muito estressada. E como era um trabalho muitas horas sentada também, acaba que eu relaxei, eu cuidava só da casca. Eu digo assim, a gente acha que se cuida, mas eu cuidava só da casca. O que é isso, Tati, cuidar só da casca? Tava sempre maquiada, sempre bem vestida, mas minha alimentação tava uma porcaria. Eu não tava fazendo nenhum tipo de exercício físico, era totalmente sedentária, não me cuidava, né? Não cuidava do meu emocional. Então, assim, foi um compilado de coisas que me levaram a ter um burnout, né, claramente. E ali eu tive esse despertar, mais ou menos nessa época, setembro, outubro do ano passado, que foi onde eu repensei várias coisas e falei, não, peraí, eu tenho que sair disso antes que isso me derrube, me desmorone, né? E aí a gente vê que tudo começa a não ir bem. Comecei a me sentir mal como mãe, que eu tenho um filho de 7 anos. Poxa, eu pensei assim, nossa, eu quero ser mais presente na vida do meu filho, quero ser uma esposa melhor pro meu marido.
Então, assim, várias coisas a gente vem essa cobrança, né? O primeiro passo que eu dei foi, sem dúvidas, pensar o que eu poderia fazer pela minha saúde física, porque a minha família tem histórico, toda família tem, todas as pessoas têm, aí na família, histórico de doenças, de uma saúde não boa, uma saúde instável, seja ela física, mental, emocional. No caso da minha família, é tudo junto, né? Então eu comecei a olhar para isso e pensei, putz, se eu não me cuidar agora, se eu não. Vamos lá, gente, ainda enquanto é tempo, vamos acordar. Se eu não mudar aqui, como vai ser a minha vida daqui a alguns anos? Não, eu me amo e me priorizo. Eu preciso estar bem para que eu seja uma boa mãe, eu preciso estar bem para que eu seja uma boa empresária, boa empreendedora, boa esposa para o meu marido, enfim. E aí eu comecei pelo exercício físico, porque a gente acha que o exercício físico é só uma questão estética, né? Muita gente acha assim, que tá gordinha, tá isso. Não, gente, o exercício físico, ele mexe com toda a nossa parte emocional e mental. Então, o exercício físico, se eu pudesse assim te dar uma recomendação, um conselho para tu começar para ontem começa pelo exercício físico, porque ele vai puxar outras coisas. O exercício puxa uma mentalidade mais forte, o exercício puxa uma alimentação melhor, o exercício físico vai te ajudar a tu regular o teu emocional, a tua ansiedade, tudo isso, tá? Então eu comecei pelo exercício físico. Ajustei os meus horários, porque a gente tinha uma rotina incessante, muito. Eu e meu marido, a gente sempre empreendeu juntos, né? E a gente tinha uma rotina muito incessante de dormir muito tarde e acordar muito cedo. Então a gente dormia poucas horas por noite, nossa alimentação era uma porcaria. Eu muito sedentária, meu marido até que não, sempre jogou o futebol dele, correu, eu não, era totalmente sedentária. Então foi esse compilado de coisas. Falei, bom, vou começar pelo exercício físico. Eu sempre tive costume, desde nova eu fiz academia, mas eu fazia e parava, fazia e parava. Eu nunca dava sequência, constância, continuidade. E aí eu decidi que eu ia fazer esse acordo comigo mesma de realmente levar o exercício físico a sério. E chega uma idade que tu já não é mais tanto só pela essa questão estética, tu realmente pensa assim, cara, eu preciso disso para minha saúde como um todo. E vivenciando aquilo ali na prática e ajustando a tua mentalidade para isso, realmente começa a fazer sentido. Realmente tu percebe que, nossa, isso aqui me ajuda a controlar minha ansiedade, me ajuda a ter uma mentalidade, um emocional mais fortalecido. Então a gente brinca que a gente chega uma hora que o exercício físico ele começa a ser bom para tu não enlouquecer, para tu não surtar, né? Para que tu realmente tenha ali o melhor controle emocional e tudo mais. E meio que o resultado físico, estético vem por consequência. Só que não, a gente é linda, entendeu? Gosta de se cuidar, é vaidosa, mas o fato é que primeiro de tudo mesmo, exercício físico, ele vai te ajudar em todas as áreas da tua vida e o físico é um reflexo de tudo isso, né? Que a atividade física é capaz de modificar. Depois do exercício físico, como eu falei, ele puxa a questão da alimentação. Então tu pensa, nossa, não vou lá me matar na academia, correr, comecei a correr, daí pensei assim, nossa, vamos melhorar a alimentação. Dava uma melhorada, mas ainda era muito ruim. Então eu não via resultados efetivos, né? Porque a alimentação é 80%, mas fui fazendo pequenos ajustes que já foram dando algum resultado. Depois eu comecei a ler. Comecei a comprar livros e falar assim, eu tenho que me puxar para ler. Eu falei assim, não, pera lá, eu sempre gostei, me interessei por assuntos de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, só que na minha vida eu tive muitas responsabilidades muito cedo. Eu saí de casa com 15 anos, já tive que, enfim, correr atrás, trabalhar, pagar minhas contas. Então eu sempre vivi naquele modo muito sobrevivência mesmo, sabe? De ter que fazer porque eu tinha que fazer e pronto, acabou. E aí com isso eu não me puxei, né, tanto para essa parte dos estudos. Eu era muito mais da parte prática e do trabalho. E aí eu falei assim, não, eu quero ser aquelas mulheres que lê. E eu não tinha esse hábito da leitura. Aí eu falei assim, bom, eu vou me tornar a mulher que lê bastante. Só que eu tenho um problema com foco e atenção e eu simplesmente não conseguia ler um livro, gente. Não lia um mísero livro por ano. Vocês têm noção do que é isso? Simplesmente esse ano até agora eu já li 15 livros. Palmas! Gente, é uma vitória tão grande. Então, assim, eu comecei a implementar o hábito da leitura e falava comigo, comprometimento comigo mesma. Eu vou ler até o final. E assim eu fui fazendo e fui adquirindo o hábito da leitura. E, assim,
Mudou 100% esse ano mesmo, esse hábito. Depois de todas essas pequenos ajustes que eu fui fazendo, a gente fez uma viagem. E assim, conhecer outra cultura é um choque. É importante sair da tua bolha. Saia da tua bolha, porque assim, isso vai te trazer novas perspectivas e horizontes mentais. Realmente, tu enxergar as coisas de um outro ângulo, que quando tu vai para um outro país, foi no meu caso, fui para Espanha, fui para Marrocos, tive um choque cultural muito grande. Aí eu vi a diferença do jeito que essas pessoas se alimentavam, da forma que elas viviam, e isso me trouxe muitas reflexões, insights. E tu não precisa viajar para fora do país para entender isso. Basta às vezes tu sair da tua própria bolha, ou seja, do ambiente que tu tá diariamente, das pessoas que tu tá diariamente. Muita gente fala sobre isso e isso é muito real. O ambiente nos molda muito. Quando tu se expõe a novas experiências, possibilidades, eu parei, né, e pensei, meu Deus, o mundo é muito grande perto daquela minha rotina. E isso me fez começar a questionar, será que é essa rotina mesmo que eu quero continuar levando, que eu tô vivendo hoje? E aí veio todas essas vontades, entendeu? Porque outras coisas já ardiam dentro do meu coração. Eu já queria falar sobre outros assuntos que não fossem cílios, que era a profissão que eu exercia. Eu já estava envolvida com outras temáticas que estavam ardendo muito mais dentro do meu coração. E daí eu comecei a me questionar, falar, nossa, será que é aqui mesmo que eu quero continuar? Acho que não. E essa resposta me trouxe muitas viagens, então é importante sair da bolha. Só um minutinho que eu sou aguívera. Depois da viagem, eu precisava de várias respostas e aí eu decidi fazer um comprometimento ainda mais forte para testar mais a minha fé, mais a minha capacidade mental, emocional e minha conexão com Deus. E eu resolvi fazer o jejum de Daniel. Posso trazer em outros vídeos para vocês, então comentem aqui se vocês querem, o que vocês querem que eu traga. E eu resolvi fazer o jejum de Daniel de 21 dias, que, gente, basicamente esse jejum, deixa eu falar para vocês, para quem não sabe, é só coisas que vieram da terra, tipo assim, frutas, legumes, tá? E grãos. Então, arroz, feijão, lentilha, oleaginosas, que são as sementes, né? Castanha, essas coisas. E basicamente é isso. Um abraço. Não pode nada de proteína, nem animal, nem que venha de origem animal, ou seja, nem ovo, nem queijo, nada. E assim, eu olhei pro meu marido e falei, amor, 21 dias vou fazer o jejum. Ele olhou pra mim e falou, tô contigo, vou fazer também. Eu não esperava essa atitude dele. E aí, juntos, a gente fez 21 dias de jejum, direitinho. Melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Tu corta açúcar, tu corta farinha. Assim, ó, aquilo ali deu um renovo tão grande. A gente emagreceu muito e ali a gente testou muito a nossa força física, mental, emocional e a nossa visão espiritual. Então ali também foi um insight poderoso que eu tive, sabe? Eu tô com a minha colinha aqui porque várias coisas pra lembrar, né? E aí, o que aconteceu? Com o jejum eu tive a resposta e eu decidi realmente fechar a empresa física e fazer a transição de carreira. Ali foi decisivo. Eu optei por fazer a transição de carreira e como a gente ia trabalhar de home office, nós dois juntos, eu pensei, esse apartamento vai ficar muito pequeno, não vai rolar, precisamos ir para uma casa. E aí começou a jornada de procurar uma casa. Meu marido achava que eu era louca, com certeza. Ele olhou pra mim e falou: Meu Deus, mas fecha a empresa, muda de profissão, muda de casa, tudo muita coisa junto. Mas realmente a gente tava precisando dar esse renovo na vida, esse restart, né? E a gente decidiu também fechar a empresa física, alugar nosso apartamento e nos mudar para uma casa. Só que não estava planejado que essa casa fosse uma casa na praia. Mas aconteceu que encontramos essa casa na praia, que também foi um direcionamento de Deus, e viemos parar aqui. E com isso, gente, aí esquece, porque nosso lifestyle mudou completamente. A gente fez uma mudança brutal de hábitos, de vivência, de lifestyle, tá? Então, simplesmente hoje, eu sou uma pessoa que eu medito. Eu nunca meditei. Eu sou hiperativa, comunicativa, né, falante, como vocês podem ver. Eu faço 4 esportes, ando de bicicleta, corro, faço beach tênis, faço musculação. Eu leio todos os dias, me desenvolvo, estudo. Vocês têm noção disso? Faço toda a alimentação da nossa família, né? Então, tudo que a gente come, basicamente, a gente pede muita pouca comida de fora, é tudo feito em casa, com comidinhas de verdade, de uma forma muito mais saudável. E aí eu mantenho esses 10 quilos que eu consegui secar. E uma das coisas mais importantes para mim, que fazem me sentir viva, que meu trabalho significa muito para mim,
E hoje eu consigo equilibrar isso, equilibrar, que eu digo que o equilíbrio é uma ilusão, né? Porque uma hora você se dedica mais uma coisa, outra hora outra, mas a gente consegue sim equilibrar e dar a devida importância que cada área merece em cada situação. Isso é sobre equilíbrio, sobre ser mais consciente, sobre ser uma mulher mais produtiva até, porque a gente hoje, na era moderna, a gente acha que produtividade é só trabalhar muito, e não é, porque a vida não é feita disso. E nós, mulheres, a gente tem esse instinto de feminilidade, a gente precisa vestir a presença dos pequenos momentos diários, né? Com a nossa vida pessoal, além do trabalho. Mas, enfim, eu consigo continuar ajudando, impulsionando mulheres empreendedoras que querem evoluir no seu profissional e na sua vida pessoal, principalmente. Tudo isso foi uma mudança brutal e radical na minha vida. Imagina se eu não tivesse tomado várias decisões, imagina se eu não tivesse tido a coragem de dar o passo para depois Deus colocar o chão, de não saber o que tinha do outro lado do medo e mesmo assim querer atravessar ele para que eu pudesse mudar a minha vida e conquistar tudo que eu conquistei nesses últimos 12 meses. Qual vai ser a primeira decisão, a primeira atitude que tu vai tomar ainda essa semana para começar a tua melhor versão? Para daqui a 12 meses tu poder olhar e dizer: eu mudei a minha vida em um ano. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui para mim o que tu gostou, quais os próximos vídeos que tu quer ver por aqui e não se esquece de se inscrever no canal, deixa teu like aqui no vídeo. A gente vai ter vídeo novo toda semana, onde eu vou trazer várias temáticas para vocês, para te ajudar a ser a tua versão extraordinária. Não esquece, hein? A vida não melhora, quem melhora é você. Beijo e até o próximo vídeo.